Olá, meu nome é Paulo Bonfim, é um prazer estar aqui com você para dar essa palestra com o tema Esperança Sempre. Você que assiste palestras no Centro Espírita Irmãos da Nova Era, é uma honra, uma alegria. Eu costumo dar palestra na casa e agora nós começamos esse projeto de dar palestras também na internet e deixar gravado. É uma forma de disseminar o Evangelho de Jesus, aumentar ainda mais o conhecimento sobre o Espiritismo, e eu fico muito feliz de ser um dos convidados para palestrar. Antes da gente começar a nossa palestra, eu quero te fazer dois convites. Primeiro, se você ainda não estiver aí, dá uma pausa agora, vai buscar um copo com água, que a gente no final vai fazer uma prece para fluidificar essa água, tá ok? Então, se você já tiver, maravilha, se não tiver, dá uma pausa, pega esse copo com água e aí a gente continua, tá ok? Enquanto isso, vamos fazer nossa prece, que tal? Tá? Vamos fazer nossa prece para a gente começar bem essa palestra, tá ok? Então vou pedir para você se sentar ou se ajeitar da maneira mais confortável que você puder. Se para você for cômodo, feche os seus olhos e eleva os seus pensamentos a Jesus, Cristo, nosso irmão maior. Sobe ainda mais esse pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e vamos juntos pedindo a Ele proteção, vamos pedindo orientação, vamos pedindo que nos abra a mente e o coração para que possamos receber os ensinamentos dessa palestra, que eles possam nos modificar, nos transformar em pessoas melhores, mais amorosas, com mais valor para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa sociedade. Pai querido, Mestre amado Jesus, convido cada um de vocês para estar do meu lado nesse momento, para me amparar, assim como os seus anjos que nos cuidam, que nos olham, que nos assistem. Deus querido, obrigado por todas as coisas, obrigado pela oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e que eu possa estar melhor quando terminar essa palestra de quando eu comecei. Que assim seja, graças a Deus. Sensacional. Vamos lá, pessoal. Palestra sobre esperança. Para falar sobre esperança, a gente tem que começar falando sobre o que esperar. O que esperar, né? Por que nós começamos a fazer essas palestras online no Centro Espírita Irmãos da Nova Era? Porque começou a pandemia do coronavírus, Covid-19, né? Isso, talvez você esteja assistindo essa palestra hoje, no dia que ela está indo ao ar, no dia 8 de abril de 2020, ou talvez você esteja assistindo essa palestra no futuro, tempos depois de que essa pandemia toda já passou, tudo isso não passe de uma memória. Mas o importante é saber isso. A humanidade passa por muitas provações, muitas. Né? Essa epidemia não é a primeira, não será a última. Nós teremos outros casos, outras doenças virão, outros desafios, outras crises financeiras, econômicas, catástrofes mundiais. Por quê? Porque o mundo está fadado a isso. Né? Tem um trecho do Evangelho que Jesus diz: ai do mundo, porque o mundo precisa de escândalos. Ou seja, nós precisamos que as coisas aconteçam, precisa que haja problemas no mundo, problemas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, dentro da nossa casa, né? Para que a gente entenda e se mexa, faz parte da ordem que o caos rege, né, nas nossas vidas, esse caos que para a gente não tem muito sentido, mas que dentro do grande planejamento de Deus faz todo sentido e está totalmente de acordo. Mas nós não vemos isso, nós não temos essa percepção, nós não enxergamos o todo, nós não enxergamos lá 50, 100, 200, 1000 anos na frente, nós enxergamos uma coisa muito curta, né? Tanto que, por exemplo, né, durante esse período aqui, tem muita gente falando assim: olha, suspende, deixa as pessoas se movimentarem, deixa as pessoas irem livremente, não tem problema. E as pessoas que pensaram isso pagaram um preço muito caro, né? Os países que permitiram isso estão sofrendo com baixas enormes, né, de vidas.
porque as pessoas não se precaveram, preferiram enfrentar a situação. É difícil enfrentar alguma coisa que você não sabe que chance você tem contra ela, né? As pessoas veem os números, as estatísticas e tudo é muito interessante, né, num papel, mas quando uma pessoa contrai uma doença que pode matar, pode causar um dano, criar uma sequela que pode durar o resto da vida, é complicado isso, né? E toda esse alvoroço, todos esses problemas, sempre, durante eles estão acontecendo, eles causam mal-estar, eles causam desespero, causam pânico. Tem jeito, né? Você pode falar para uma pessoa assim, vai passar. Vai passar? Vai. De um jeito ou de outro vai passar. De um jeito ou de outro a dor vai passar, o problema vai passar, a crise vai passar, de um jeito ou de outro. Não é isso? O lance é como eu atravesso tempos tão difíceis, tempos tão incertos, tempos tão inseguros, de uma forma positiva. Como eu saio do outro lado ainda bem? Talvez você esteja se perguntando isso e talvez você esteja passando por algum problema. Ah, Paulo, não, eu até estou, não é nenhuma crise nem nada, mas talvez seja o seu casamento que esteja perto de um divórcio. Talvez seja seus filhos que estejam com problema de droga, talvez seja você mesmo com problema de vício em droga, sexo, jogos, bebida, cigarro, comida, mau humor. Tem gente que é viciada em mau humor, né? E você está lidando com toda a crise desse problema, todo o mal-estar desse problema, né? Todo o mal-estar de muitas vezes se livrar desse problema, porque você pensa assim, eu sofro porque eu tenho um vício, aí você tenta largar o vício e você vê que a crise de abstinência, os problemas são muito graves, são muito desesperantes, e você fala assim, uau, é desesperador, mas vai passar. Vai passar. E quando alguém fala pra você vai passar, né? Vamos lá, né? Não dá vontade de ser muito bonzinho, né? A gente tenta ser cristão, a gente tenta pensar coisas boas, em flores, etc. Mas a verdade é que você quer pegar a pessoa e falar assim, vai passar o caramba! E como que faz para passar agora? Não é vai, eu quero agora, né? Eu quero que essa dor vá embora, né? A gente quando fala que quando tá passando uma coisa boa, o tempo voa. Mas quando você está passando por uma dor, um sofrimento, demora cada segundo, parece uma eternidade, né? Quanto maior a dor. Eu entendo isso, de ter pessoas próximas passando pela situação e eu mesmo ter passado por uma situação física parecida, né? Então, eu já tive a agonia de eu tenho hérnia de disco. Então, a primeira vez que eu tive a crise de hérnia era uma dor aguda, crônica, dias tomando remédios fortíssimos e a dor não passava. E eu não tinha uma posição que eu ficasse bem, eu não conseguia levantar direito, mal conseguia andar e tava desesperado, com dor, né? E o tempo não passa, né? E às vezes você não tem uma certeza. E da mesma forma também, minha filha já ficou internada e doente, e eu olhava minha filha muito doente, com a saúde muito precária, e eu ficava assim, meu Deus, né? Os médicos vêm, te falam, orientam, começam a fazer as coisas, dão um remédio agora, você pensa, e aí, já sarou, né? Já tomou o remédio? Não, o remédio tem que fazer efeito, tem que fazer mais coisas e tal, e você fica, putz. E você vê o seu filho mal também, e você fica desesperado. Minha filha estava na UTI, né? Passou 3 vezes na UTI, cara, seu coração fica o tempo todo, né, na mão, né? Então eu ter sofrido uma dor foi horrível, eu ver a minha filha sofrendo é horrível. Então o momento de dor, o momento de crise é algo horrível. Como a gente passa por isso? Como a gente passa por isso? Né? É o que a gente está se perguntando, né? Primeiro a gente tem que entender por que a gente sofre tanto. Por que a gente sofre tanto? Quando vem essa vozinha que fala vai passar, que a gente meio que quer estrangular, a verdade é que essa voz está muito certa.
está muito certa. Vai passar e a gente precisa começar a enxergar as coisas num outro âmbito, né? Não dá para ignorar a dor é presente, ela está ali, está doendo no teu corpo, você não é o teu corpo, você é teu espírito, mas o seu espírito está conectado nesse corpo e ele percebe o mundo por esse corpo, e quando você está passando por dor, por angústia, é isso que você tem de impressão, não tem jeito. Mas você precisa manter uma esperança de que as coisas vão passar. Não olhar para o futuro e só se concentrar no presente, só olhar as coisas da perspectiva que a gente está vivendo, transforma um problema numa coisa muito grande. Eu contei, minha filha ficou 3 vezes internada, né? A primeira vez foi logo que ela nasceu, minha filha mais velha. Ela nasceu e já foi para UTI. E quando eu fui para UTI com ela, no primeiro dia, no segundo dia que eu estava lá acompanhando, eu estava muito desesperado, eu não tirava o olho dela, né? E os momentos que eu podia ficar junto dela, né? E aí a partir do terceiro dia que ela começou a ter uma melhora, que eu comecei a levantar a cabeça e olhar em volta na UTI, e tinham muitos outros bebês na UTI, era uma UTI neonatal, né? Que é uma UTI onde os recém-nascidos vão quando eles têm problema, e tinha crianças assim, crianças desse tamanho, assim, prematuros, com 6 meses, 4 meses de gestação e prematuros, e ali lutando para sobreviver com cano, e você olhava e falava assim, caramba, minha filha está numa situação difícil, mas olha em volta, olha em volta. Nós não somos os únicos sofrendo, não sou só eu que estou sofrendo, né? Não sou só eu que estou com dor, não é só minha filha que está com dor. E eu não posso me agarrar nessa dor e me afundar, não posso agarrar no meu sofrimento e me afundar. E o que muita gente faz é isso, se agarra no sofrimento e afunda. Não, sabe, enfia a cabeça embaixo da água e não levanta para respirar em momento nenhum. Pega algo e segura e pensa, nossa, meus braços estão doendo, a dor aumentou, não sei por quê. Porque você está tenso, porque você está travado, porque você está duro, porque você não larga a coisa. Né? Seja isso uma raiva, um rancor, uma mágoa, um ressentimento, seja uma dor física, seja uma dor espiritual, você insiste em reviver, em repassar e continuar com isso por muito tempo. E é isso que aumenta muitas vezes o sofrimento. É isso que começa como uma feridinha e se transforma numa chaga violenta que requer amputação. Faz sentido isso que eu estou falando? Paulo, eu não tenho nada tão grave, não estou passando por nada tão grave. É só que tem coisas que estão fora do meu controle. Entenda uma coisa, tudo está fora do seu controle. Tudo. E isso é uma das grandes coisas boas, é uma das coisas que mais causa desespero nas pessoas, quando deveria transformar em mais qualidade, em mais tranquilidade. Você tem mais saber que não tem nada no teu controle. Você controla as tuas emoções, você controla as tuas ações, você controla os teus pensamentos, você controla aquilo que você vai falar, você controla as tuas escolhas. Além disso, você não tem controle nenhum de nada. Nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos as coisas a grosso modo, nós não compreendemos o futuro. Mas, então, Paulo, como que eu vou então ficar tranquilo sabendo que eu não tenho nada sob controle, eu posso morrer, pode acontecer tal, não sei o quê? Existe uma coisa chamada fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é definida como a mãe da esperança. Você espera alcançar alguma coisa, mas você espera muito, né? As pessoas que têm mais esperança, na verdade, são as pessoas que têm mais fé. As pessoas que alcançam mais coisas são as pessoas que têm mais fé. As pessoas que se curam de males terríveis são as pessoas que têm mais fé. E como que se aumenta a fé? Como que se aumenta a esperança? Exercício. Não tem outra forma. Exercício. A fé é como um músculo. Você tem que exercitar todo dia. Você tem que exercitar sempre. Ela não é algo que acontece espontaneamente, esporadicamente, quando você mais precisa. Não, ela é algo que todo dia você treina a sua fé.
todo dia você alimenta a sua esperança. É saber que a vida é cíclica, que existem fases, que existem momentos mais difíceis e momentos mais fáceis. É aprender a ter a bendita da resignação. Ô Paulo, super lindo isso daí que você falou, legal, ótimo, adorei. Muito importante, né? Ter fé, uau, né? Você vai falar assim, né? Uau, ter fé, legal. Ter esperança, uau. E aí vem aquela perguntinha básica que todo mundo faz nesse momento. E você deve estar se fazendo. Se você não sabe qual que é, eu vou responder para você. Como eu tenho fé? Como eu tenho esperança? Como eu tenho resignação? Está pronto para as respostas? Ótimo. Então vamos seguir aqui nessa palestra. Como se tem fé? Como se tem fé? A fé, gente, a fé é uma coisa que vem de dentro, está dentro de cada um de nós. Nós temos isso e precisa ser desenvolvido. Como todas as coisas que nós temos, precisa ser desenvolvida. A inteligência, a comunicação, não é isso? O amor, a caridade e a fé também precisa ser desenvolvida. Nós já trazemos um sentimento da nossa, de compreensão na nossa mente, da nossa consciência. Nós já temos de alguma forma uma ligação com Deus, nosso Criador, né? Os povos, por mais primitivos que sejam, eles encontraram sempre alguma ligação com o divino e foram buscando isso. E hoje em dia, por mais que haja cientistas querendo não dizer, não assumir a existência de Deus, eles percebem que existe uma força maior que controla as coisas, que eles não sabem o que é, eles não dizem que é Deus, né? Porque a ciência, enquanto ela não sabe o que é, ela diz, nós não sabemos o que é. Mas nós que entendemos falamos, isso é Deus. E Deus é o quê? Quem é Deus? Tá? A gente, para ter fé, precisa começar a entender as coisas. E para mim, uma das coisas mais maravilhosas do Espiritismo é que ele nos convida a ter uma fé raciocinada. Tá? Ela é embasada em argumentos lógicos, não é uma fé dogmática, é porque é assim e pronto, acabou. Não. Existe um raciocínio, existe uma explicação, existe uma lógica que você pode contra-argumentar, que você pode ser contra, que você pode querer contrariar, mas muitas pessoas fizeram isso, ainda tentam contrariar os conceitos que Kardec levantou, os argumentos que foram feitos na construção dos livros básicos do Espiritismo, mas até hoje as pessoas ainda não conseguiram contrariar. Por quê? Porque é uma coisa muito bem fundamentada, né? E ao contrário, hoje a ciência tem descoberto coisas que Kardec já falava, né? Que os espíritos mostraram e que Kardec falava em 1860 e pouco, gente. Há muito tempo atrás. Eu não sei quando você está assistindo essa palestra, eu estou fazendo hoje, mas pode ser que você esteja daqui a 200 anos assistindo essa palestra. Estou fazendo em 2020, mas pode ser 2220 agora que você está assistindo essa palestra. Então, assim, a ciência vem comprovando coisas que o Espiritismo já vinha alardeando. Ou seja, é uma religião, é uma filosofia, é um entendimento muito bem aprofundado. E a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, se você ainda não leu o Livro dos Espíritos, eu quero te convidar a ler o Livro dos Espíritos, é maravilhoso, traz um entendimento muito grande, e aí começa a construir a sua fé raciocinada. Por quê? Porque lá está um entendimento, um embasamento. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente, o que é Deus? O que é Deus? Os Espíritos respondem, Deus é a sabedoria suprema e a causa primária de todas as coisas. Olha só que interessante. A sabedoria suprema. Nada sabe mais do que Deus. E tudo que existe, existe a partir de Deus. Ele causou a existência de todas as outras coisas. Então ele tem tamanha inteligência que as coisas que ele criou foram nisso, né? Depois tem os atributos de Deus, infinitamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, né? Tem lá todas essas características de Deus e as explicações disso, e eu acho que é muito interessante quando as pessoas ainda se questionam, mas como que eu comprovo a existência de Deus? Como que eu vejo se Deus existe? Porque as pessoas falam de Deus e eu não acredito em Deus. Tem gente que fala, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus, mas
em que Deus você não acredita? Porque existem várias retratações e eu particularmente não acreditei em Deus por muito tempo, porque eu não acreditava na forma que ele tinha sido apresentado para mim, muitas vezes. Eu não acreditava, né? Para mim não fazia sentido. Foi fazer sentido, fez sentido, me interessou. A explicação do Espiritismo, eu falei assim, isso para mim me convence, isso para mim faz sentido, e é a explicação que eu vou levar para mim, porque me completou com as experiências que eu tive, as vivências que eu tive, e é aí que eu segui no Espiritismo. Mas de qualquer forma, qual que é uma outra coisa que as pessoas questionam? Eu não acredito em Deus. E Kardec pergunta, aonde nós vemos a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem, num axioma que vós mesmos usais. Não existe efeito sem causa. Procura a causa de todas as coisas que não foram feitas pelo homem, e aí você vai encontrar a mão de Deus. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, Paulo, mas o universo se formou pelo acaso, a Terra se formou pelo acaso. Né? E eu acho que é o próprio Kardec que ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, desmonta um relógio, peça por peça. Coloca as peças dentro de um saquinho e fica chacoalhando esse saco. Por 2 anos. Dali a 2 anos vê se ele montou um relógio. Ou se não, faz o seguinte, chacoalha por 200 anos e vê se vai estar montado um relógio. É claro que não. Por quê? Porque o acaso não é inteligente. E quando nós vemos a criação de Deus, nós vemos a natureza, nós vemos as coisas, né, a complexidade do corpo humano, dos organismos vivos, ou mesmo das coisas inanimadas, né, das plantas, dos minerais, você vê que tem uma complexidade absurda, né? E aí você fala assim, não, Paulo, mas as coisas se agruparam, etc, etc. E é interessante porque imagine que nós vivêssemos há 200 anos atrás e de repente alguém estivesse andando e encontrasse no chão um iPhone, um smartphone, e a pessoa olhasse, pegasse, começasse a mexer naquilo e visse e falasse assim, nossa, isso aqui é uma coisa altamente complexa, um negócio, uau, cheio de funções, cheio de coisas. Nossa, o acaso deve ter formado esse iPhone, certo? Né? Esse treco aqui. Foi o acaso que deve ter formado, certo? Não, você logo vai pensar, cara, quem montou isso aqui é um cara muito inteligente. Então, se nós conseguirmos enxergar a inteligência, que existe alguém, existe pessoas responsáveis pela construção de algo inteligente, por que não enxergar que existe uma inteligência absurdamente gigante em algo criado como o universo, por exemplo? Faz sentido? Espero que sim. Então tá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente ter esperança, a gente precisa saber que existe um governante no mundo e que ele é amoroso e que ele quer o nosso bem. E que nossa vida, de verdade, não é a vida desse corpo físico. A vida que nós temos é a vida espiritual. Não está escrito na Bíblia? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não é a imagem e semelhança física, porque vê, se fosse fisicamente, Deus teria 207 bilhões de rostos. Deus não é isso. Nós somos espírito, como o espírito é Deus. É algo essencial, transcendental, quintessenciado, de grande valor, de grande expressividade, altamente complexo. Mas nós não somos perfeitos, nós estamos evoluindo para a perfeição. Nós estamos numa jornada rumo à perfeição. Né? Os espíritos nos contam que nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós estamos caminhando para uma perfeição moral e intelectual, ou seja, sermos perfeitos, tanto na parte da inteligência quanto na parte do nosso coração, do nosso amor, naquilo que tudo que refere à boa moral. Então, Paulo, se Deus é bom e colocou a gente aqui, por que tem tanto sofrimento? Por que está isso? Como que eu vou ter esperança se eu vejo as coisas desse jeito? A esperança é saber que tudo que nós estamos passando tem um único propósito, nosso aprendizado. A vida não castiga, Deus não castiga.
A vida só ensina. Deus só ensina. E ensina com amor. Ensina dando aquilo que a gente precisa passar para aprender, para validar. Não é a primeira vez que nós estamos nesse planeta, não será a última. Nós tivemos muitas encarnações e teremos muitas outras. E é a oportunidade de estar aqui, de aprender ao quê? Aprender o quê, Paulo? O que eu tenho que aprender? Tem que aprender a amar o próximo. Tem que aprender a se amar, a amar a Deus, a amar a criação de Deus, né? Jesus tem um trecho no Evangelho que ele fala, se você quer ir, porque tem gente que fala assim, eu amo muito Deus. Tá bom, mas como você trata os filhos de Deus, né? Porque se você... E não é difícil falar isso, né? Eu sou pai, por exemplo, né? Você fala que gosta de mim, mas vai lá e dá um chute na minha filha, brother. Não vai ficar legal. A nossa relação não vai ficar legal, né? Então, mas eu sou humano. Deus, ele fala assim, então, vocês são irmãos, vocês têm que se entender, né? E Jesus, ele fala, se você vai levar a tua oferenda para Deus, mas tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de colocar a tua oferenda lá, vai e se resolve com o teu irmão. Então, para que nós estamos nessa terra? Para nos resolvermos com os nossos irmãos. E em tempos de... Paulo, mas por que as coisas não são fáceis? Porque quando as coisas estão fáceis, é fácil ser generoso, né? Quando está sobrando dinheiro, quando está sobrando saúde, quando está sobrando tempo, quando está sobrando um monte de coisa. Mas e quando a gente tem medo, quando a gente não tem coragem, quando a gente tem pouco? Aí vem a verdadeira generosidade. Aí vem a verdadeira lição, né? É como o óbolo da viúva, né? Que Jesus estava com os discípulos vendo os ricos colocando grandes somas no templo, e de repente foi uma mulher e colocou uma moeda. Ela falou assim, olha, ela colocou mais do que todos eles, porque aquele monte de dinheiro que eles estão colocando não faz falta para eles, mas aquela moeda faz falta para ela, mas ela pôs com fé. Então, é na hora que nós mostramos que eu me desprendo de mim, busco algo maior, em que eu encontro um jeito de sobreviver, um jeito de fazer, né? Quando nós pensamos nos grandes vultos da humanidade, as pessoas que são grandes missionários, eu posso citar muitos e muitos casos da antiguidade, mas eu vou pegar alguns casos recentes, né? Quando nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Stephen Hawking, em várias áreas, né? Nós vemos as pessoas que se preocupam com o humano, com a pessoa. Nós vemos pessoas que passam por dificuldades imensas, físicas, e mesmo assim prosseguem, né? Gandhi, imagina, Nelson Mandela. Eles não vêm aqui para ficar de boa, né? As pessoas que você fala assim, poxa, mas Deus vai me facilitar a vida. Não vai, imagina. Né? O que passou Jesus, né? Eu acho interessante quando as pessoas falam assim sobre a questão da fé. Eu gosto da fé, eu gosto do exemplo de Daniel, porque Daniel foi jogado na cova dos leões para ser comido, mas ele teve tamanha fé que nenhum leão comeu ele. Poxa, que bonito. Será que Daniel tinha mais fé do que Jesus? Porque Jesus foi crucificado. Os cristãos, né, os apóstolos, os cristãos, foram crucificados, foram colocados no circo para ser comidos pelos leões, para serem queimados vivos. E onde estava a fé deles que não salvou? A fé deles não estava ali para salvar o corpo, a fé deles estava para salvar a alma, salvar o espírito, salvar aquilo que é verdadeiramente imortal, que era o que Jesus falava o tempo inteiro: salva o teu espírito, aquele que quiser me seguir terá que se perder, aquele que quiser me encontrar terá que se perder. Paulo, então, tem que me entregar, tem que me largar, se eu estiver doente, se eu passar, eu vou lá e me jogo? Não, você tem que se cuidar, se preservar, ser um bom exemplo, uma pessoa amorosa, uma pessoa caridosa, entregar aquilo que você está disposto, que o teu coração manda, fazer teu coração cada vez ser melhor, porque aí você vai dar cada vez mais. Mas tão importante quanto isso, né? Seguir o teu coração.
Ah, Paulo, e se preservar, porque você com a tua vida preservada vai dar muito exemplo. E se as coisas acontecerem, ficarem piores, a dor vem, a dor aperta, eu sei, é difícil. A dor da pessoa que você ama aperta, é difícil, é difícil. Eu, um tempo atrás, ouvi um ditado, eu achei muito bonito, eu procurava me lembrar dele, né? Falava assim, dor de dente é ruim, dor de dente com raiva é pior. E eu vejo que muitas pessoas no momento da raiva, no momento do nervosismo, no momento da dor, no momento do sofrimento, elas começam a ficar com raiva. E isso acontece, você está nervoso, você está sensível, você, né, aciona ali todo o seu biológico, você fica que nem um bicho, né, acuado. Acontece, né, faz parte, nosso espírito está vinculado com isso aqui. Agora, qual que é o grande salto? Qual que é o grande pulo do espírito? É você dominar isso, tentar se lembrar, eu não posso ser cruel com as pessoas que querem me ajudar, eu não posso ser ruim com as pessoas que estão me auxiliando, eu não posso brigar com quem quer meu bem, e eu não adianta querer me revoltar com o mundo, porque isso não vai me trazer bem, sabe? Eu falo para as pessoas colocarem na perspectiva contrária. Imagina você ver alguém com dor, com um problema, você chegar para se aproximar para auxiliá-la e ela te xingar, te cuspir, te bater. As pessoas mais amorosas, elas falam, eu continuo cuidando mesmo assim. Mas talvez você diria assim, eu largaria essa pessoa. Então, quando vier o problema, a dificuldade, e às vezes essa dificuldade está dentro do lar, não é às vezes uma dor física, mas essa dificuldade que muitas pessoas estão passando dentro de casa, de ter os filhos o tempo todo e não saber lidar com eles, ter a esposa, o marido o tempo todo e não saber lidar com eles, ter os pais o tempo todo, ou os irmãos o tempo todo e não saber lidar com eles, né? Seja lá com quem você more, o convívio constante está causando um mal-estar para você, está causando uma dor, e às vezes você está ficando revoltado demais, nervoso demais, brigando demais, quando na verdade você tem que se acalmar. Quando na verdade você tem que olhar e se resignar, se acalmar. Por quê? Porque a sua dor vai passar, seu sofrimento vai passar, esse momento vai passar. Mas se no fim dele você tiver sido uma pessoa ruim, se no final dele você tiver prejudicado as pessoas que tentaram te ajudar, se no final dele você sacanear as pessoas que estão em volta de você porque você estava com dor, as pessoas vão entender que você estava com dor, que você gritou, que você chorou, que você... Mas como que vai ser com relação a essa outra parte, né? Então, o que eu soube recentemente é que hoje na China, o pessoal saiu da quarentena e teve um número absurdo de divórcios, que foi justamente isso, as pessoas desistiram. Porém, poderia ser o contrário, ter um número maior de casamentos, ter um número maior de amores, de pessoas renovando votos, de pais repensando, cara, eu preciso passar mais tempo com meu filho, eu preciso aprender a conviver melhor com meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai. Eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor, porque eu também sou difícil. E tudo bem, gente. E tudo bem. E tudo bem. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Tenhamos fé nesse Deus bom, poderoso. Temos fé nesse amor desse Pai divino maravilhoso. Vamos conhecer, estudar Ele, usar o tempo livre para aprender mais sobre o que é importante, não só para a nossa vida e para o nosso cotidiano, mas para a nossa alma. A nossa alma clama algo maior, clama o contato com esse Pai querido, que às vezes a gente se afasta dele, que a gente conhece pouco, que a gente quanto mais conhece, mais a gente quer estar junto. Então, traz isso mais para o teu dia a dia, traz isso mais para a tua vida. Coloca isso como algo importante. Valoriza as pessoas que estão com você. Mesmo diante da dor e do desespero, tem calma, se acalma, busca alternativas, busca soluções. E aonde não tiver, se resigna e espera e observa.
que de um jeito ou de outro as coisas se resolvem, mas entre se resolver com raiva e se resolver com amor, se resolver com amor é muito melhor, tá? Eu desejo para você, aonde quer que você esteja, que você busque muitas coisas positivas, que você olhe para a situação que você está e seja capaz de dizer: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, e saber dizer isso para as pessoas que você ama e saber receber ajuda. E eu espero que você esteja com os ouvidos abertos para, se a pessoa que você ama não está sabendo dizer eu estou bem, que você consiga ouvir com o coração essa pessoa para saber ela não está bem. Se ela estivesse bem, ela não estaria falando desse jeito. Se ela estivesse bem, ela não estaria me tratando mal, ela estaria me tratando bem. Se ela estivesse bem, ela estaria feliz, não estaria triste como está. Então ela precisa de ajuda e eu vou buscar um jeito de ajudar essa pessoa, né? Reza pelas pessoas, ora pelas pessoas, faz o evangelho no lar constantemente, busca as coisas que vão te fortalecer no espírito e todo o resto vai sendo fortalecido junto também. Cuida da tua alma, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida de quem você ama. E tenha sempre esperança que tudo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Tá ok? Obrigado por você assistir. Quero te convidar agora para fazer uma prece final de agradecimento, de pedidos, né? Tenha junto de você então o copo de água que eu falei no começo. Se for um copo, se for uma garrafa de água para você distribuir para o pessoal da família também, tá ok? Se você não pegou, quer pausa agora, vai lá e pega. Aí você volta aqui e a gente vai fazer a prece, tá ok? Então vamos lá. Peço novamente que você se sente de uma forma confortável, ou fique da forma mais confortável que você puder nesse momento. Se para você for tranquilo, cerra os olhos e mais uma vez eleva os pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, irmão amado, e a toda a espiritualidade amiga que te cerca, o teu anjo da guarda que te acompanha e te orienta. Agradecendo as boas influências, os bons pensamentos, a ajuda constante que eles dão, ao acompanhamento desse grande aprendizado que nós temos que ter e passar na nossa vida, por nos proporcionarem esse aprendizado e por nos acompanharem com tanto amor. Que possamos nós sermos dignos dessa companhia, desse amor, que possamos nós sermos replicadores de tudo isso um dia. Que possamos ser pessoas melhores, para amar mais, acreditar mais, ter mais esperança, mais fé, mais alegria e poder compartilhar todas essas coisas boas com as pessoas que nos cercam, com as quais convivemos, com as quais temos contatos, seja fisicamente ou digitalmente, sejam pessoas que estão próximas nós no dia a dia ou distantes, tanto fisicamente quanto muitas vezes distantes no nosso coração, que se afastaram por qualquer motivo que seja. E que possamos perdoar cada vez mais, ter mais calma, ter mais paciência e mais amor. E a Ti, Deus, a Ti, Jesus, a Ti, Espíritos, a vós, Espíritos queridos, nós pedimos que derrame suas bênçãos nessa água, coloque nela o que nós precisamos para curarmos nosso corpo físico, nossa mente e principalmente quem nós somos de verdade. Espírito ligado a Deus, filhos desse Deus maravilhoso, irmão de cada um na humanidade. Deus abençoa a cada um de nós, a nossa família, as pessoas que amamos, as pessoas que temos dificuldades, as pessoas que estão no poder e precisam ter serenidade, consciência, tranquilidade e ideias maravilhosas, e que possamos também, dentro do nosso círculo, dentro da nossa vida, ter cada vez mais do que nós precisamos para sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fica com Deus, tudo de bom, que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.